Exaltado, engrandecido seja o nosso Redentor Jesus Cristo. Depois do mês de agosto, mês de aniversário da igreja, em que nós tivemos alguns pregadores convidados e interrompemos assim a nossa exposição no livro do profeta Daniel, no domingo retrasado nós a retomamos. Então, contando com a paciência dos irmãos, nós voltamos a Daniel capítulo 10. E faremos como da última vez. Não vamos ler o capítulo 10 todo. Nós leremos a porção que será exposta hoje. Preciso, para aqueles que têm o costume de anotar, repassar. Do jeito que estava bom. A voz é que está ruim mesmo. Mas eu vou aumentar a voz aos poucos aqui. Eu vou repassar o nosso esboço do capítulo 10. Tema de todo o capítulo 10: o conflito invisível e a glória do Deus que intervém. Vimos nos 3 primeiros versículos o seguinte destaque, ou o seguinte argumento: a angústia do servo de Deus. Podemos ver que Daniel estava em grande conflito. Não somente era invisível para aqueles que o rodeavam, mas para qualquer um de nós, mesmo com os seus relatos, não temos a dimensão do que se passava dentro do coração daquele homem, que são sentimentos que se expressam de forma resumida aqui. Mas ele fala em grande conflito, por exemplo. E os destaques dentro deste argumento que se fala da angústia do servo de Deus. Daniel recebe a visão e sente um peso espiritual, reage com oração, jejum e tristeza por 21 dias. A fidelidade e intercessão do justo impactam o céu. Os 3 primeiros versículos. Depois dos versículos 4 ao 9, temos um segundo argumento: a aparição gloriosa quando o Redentor se revela. E apenas 2 destaques dentro deste argumento. O Redentor se revela numa cristofania, a segunda pessoa da Trindade. Quando nós lemos o capítulo todo, não conseguimos entender numa primeira leitura que há mais de um ser celestial. Um deles é o próprio Cristo que aparece. E há um anjo enviado que conversa com Daniel e conta um testemunho, uma experiência que ele tivera. Não são a mesma pessoa. E vimos que esse Redentor que se revelou na cristofania, ele se revela na pureza, no poder e na sua santidade. Vamos para o terceiro argumento, que é o de hoje. A resposta do céu, mesmo que demorada, ela vem. Os versículos 10 a 14. Vamos acompanhar a leitura. Daniel é consolado. Assim diz o texto sagrado, a partir do versículo 10. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado,
Está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. O 12. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. 14. Oremos mais uma vez. Ó Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, louvado e engrandecido seja o teu nome para todo sempre. Já podemos aqui expressar nossa miséria, não só quando cantamos que Jesus veio nos resgatar estando sujos, enlameados pelo pecado, mas podemos em contrição, Senhor, sermos dirigidos pela oração aqui do teu servo, que conduziu-nos, ó Deus, a um reconhecimento de nossas fraquezas, de nossa total necessidade do teu perdão. Perdoa-nos, ó Pai querido, as nossas faltas. Assim como o salmista, nós te imploramos, não olhe-nos segundo as nossas iniquidades, aquele mal que ainda resiste e habita em nós, as nossas incoerências, as nossas inconsistências, a nossa indisciplina, a nossa insensatez, ó Senhor. Nosso coração é desesperadamente corrupto, ele é irremediavelmente mau, mas nós temos a plena convicção de que, pelo sacrifício de Jesus que nos resgatou, por sua intercessão à tua destra, pela ação do teu Espírito Santo, seremos transformados de glória em glória. E o pecado que hoje tenazmente nos assedia, haverá um tempo que ele não mais se nomeará entre nós. Até aquele dia chegar, Senhor, sustente-nos, ó Pai querido, no teu esconderijo. Guarde-nos, Senhor, debaixo das tuas asas. Instrua-nos, ó Pai querido, corrige-nos, Senhor. Dê-nos a porção que nossa alma carece, porque nossa alma tem fome de Ti, nossa alma tem sede de Ti, Senhor. Eis aqui uma pequena porção daqueles pelos quais o nosso Redentor entregou-se naquela cruz. Eis aqui uma pequena porção daqueles que são chamados de menino dos Teus olhos. Ó Senhor, por amor ao Teu nome, pelo sacrifício de Jesus, não nos despeça nesta noite, sem que nos dês, ó Pai querido, a instrução, a correção, o alimento que nossa alma carece, em nome de Jesus. Amém. Esse terceiro argumento, dentro daquilo que se revela no capítulo 10, o conflito invisível e a glória do Deus que intervém. Esse terceiro argumento vai reforçar essa tese. A resposta do céu, mesmo que demorada, ela vem. Primeiro eu preciso recordar que aquele velho profeta, já com quase 90 anos, primeiro necessitava ser restaurado à sua consciência. O versículo que nós não lemos, versículo 9, que não lemos hoje, diz-nos o seguinte: contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Ele estava prostrado, rosto em terra, sem sentidos. O texto diz que certa mão o tocou e o acordou. Ele pôde então colocar-se de joelhos com as palmas das mãos no chão.
Ele precisou de algumas palavras de conforto antes de colocar-se em pé. Versículos que nós lemos, o 10 e 11, dizem: Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer? Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Houve uma resposta. A resposta veio. Parecia que ela não chegaria. Os minutos iam passando, as horas iam passando, dias se passaram, 21 dias. E não houve nenhum mensageiro, nem da parte de homens, nem da parte de Deus, que pudesse dar conta de que o povo que fora restaurado, que fora libertado, que pôde sair do cativeiro e voltar para Jerusalém, para reconstruir a cidade, então foram liberados novamente, seus inimigos cessaram as suas perseguições, não vinha nenhuma notícia. Mas agora a resposta veio. Ela pareceu muito demorada, mas ela veio. Pelo texto, eu entendo que a resposta veio porque Daniel era conhecido. Esse é o primeiro argumento que eu apresento ali. Daniel é ouvido porque é conhecido. Eu não tenho dúvida de que eu não vou conseguir de maneira nenhuma expressar o que significa quando ele ouviu o anjo dizer: Daniel. Tenho certeza que eu não vou conseguir aprofundar-me nas explicações de impacto que isso aconteceu na vida de Daniel. Um ser celestial que ele nunca viu, que ele temeu ouvi-lo, lhe chama pelo nome. Isso certamente não ficou nos seus ouvidos. Foi alguma coisa que perpassou os seus ouvidos, passou pela sua faculdade da razão. Por algum instante ele deve ter pensado: ele me conhece. Nós estamos falando de uma cultura em que saber o nome de alguém significava ter intimidade com ele. Isso no que se refere a uma pessoa, porque conhecer o nome de alguém, de certa forma, é conhecer algumas das suas características. Porque os nomes das pessoas, algumas vezes, era dado até já quando ele estava crescido. Dependendo do que se destacava, alguma dos seus comportamentos, ele era chamado, até então, ele era chamado filho do fulano. Mas ele começa a se demonstrar ser um enganador, então em algum momento ele passa a ser chamado de enganador. Então quem lhe chama sabe de uma de suas características. Mas eu não acredito que aquilo ficou só na razão, só no intelecto de Daniel. Ele me conhece. Como que ele me conhece? Eu penso que quando ele ouviu aquele ser celestial dizer: Daniel, homem muito amado, aquilo entranhou no seu ser de tal forma que eu só posso encontrar alguma explicação no texto, no Salmo, quando Davi está falando da onisciência de Deus. Ele vai falar da onipotência de Deus, da onipresença de Deus, mas no Salmo 139 eu quero destacar a revelação que Davi é instrumento no que se refere à onisciência de Deus. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. É mais ou menos isso que está acontecendo com Daniel. Ele sabe dos meus conflitos. Ele conhece as minhas dores. Ele sabe da minha aflição. 21 dias, praticamente mudo, praticamente sem comer, sem beber.
sem banhar-se, sem untar-se com óleo, mas alguém lá do trono sagrado sabia das suas dores. Então eu volto para o Salmo 139, quando Davi então vai revelar para nós esse conhecimento do Senhor. E é um conhecimento tão impactante que quando Davi tem noção do conhecimento que Deus tinha a seu respeito, ele vai dizer lá pelo verso 5, se não me falha a memória: tal conhecimento é sobremodo elevado, não posso atingir. Depois ele ainda vai perguntar: para onde me ausentarei da tua face? Se o Senhor de longe penetras até os meus pensamentos, sabes quando me assento, sabes quando eu me levanto. Não há lugar em que eu possa me ausentar da tua face. Não há nada obscuro dentro de mim, não há uma dor que lhe seja insensível. Não há nenhum canto do meu ser que lhe seja obscuro. Não há nenhum pensamento que não esteja patente aos teus olhos. Mais à frente, Davi, reforçando esse ensino, ele vai dizer: pois tu formaste o meu interior. Então, quando Daniel está ouvindo Daniel, homem muito amado, isso está entranhando no seu coração, e ele poderia muito bem, inspirado pelo Espírito Santo, revelar ou escrever isso aqui, ou provavelmente sentir a mesma coisa que Davi. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Olha o que ele diz sobre o conhecimento que Deus tem a seu respeito: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. E olha a exclamação de Davi no verso seguinte: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Daniel, homem muito amado. Esse mesmo Davi, em outro lugar, vai dizer que Deus o encontrou quando ele estava por detrás da malhada, esquecido por seu pai, que não lhe chamou para o sacrifício que Samuel disse que faria com Jessé e toda a sua família, a ponto de Samuel chegar para Jessé e dizer: todos os teus filhos estão aqui, porque nem todos estavam lá. Jessé não chamou, ou se esqueceu, ou fez por causa do seu filho. Mas Deus não. Ser conhecido aqui significa ser amado. E eu me lembro que em outra ocasião eu apresentei um outro texto, quando aquele homem de pequena estatura, Zaqueu, desejoso de encontrar-se com Jesus, sabendo que não poderia chegar porque Jesus estava envolto de uma multidão, subiu então em uma árvore para que ao menos pudesse vê-lo de longe. Eu fico imaginando quando Jesus começa a se direcionar para a árvore onde Zaqueu estava, e aquela multidão em volta de Jesus vai rodeando a árvore, achando que Jesus vai passar por ali, mas Jesus para, e a multidão ali em volta. E ele chega para aquele sujeito que estava na árvore e diz: Zaqueu. Da mesma forma, essa revelação, essa demonstração de intimidade, de conhecimento da parte do Senhor com Zaqueu, não ficou só nos seus ouvidos, penetrou tão fundo na sua alma, que naquela mesma noite houve conversão. Se nós lermos o texto do Evangelho, nós veremos que coisa preciosa. Diz-nos o texto: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu. Ele poderia ter caído de lá. Desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa,
e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Os 2 últimos versículos são preciosos. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Isso tudo aconteceu porque Jesus disse para ele: Zaqueu, eu te conheço. Daniel é ouvido porque ele é conhecido. Ainda, a resposta do céu veio, mas temos que reconhecer que ela foi demorada. Ah, meus irmãos, se você está vivendo neste mundo há pelo menos mais de 15 anos, você já deve ter visto muitas coisas. Você já deve ter visto pessoas sofrerem, já deve ter visto pessoas morrerem e familiares ficarem sofrendo. Vocês já devem ter visto que algumas orações elas foram demoradas e algumas aparentemente não foram respondidas. O que nós precisamos saber que ela não foi demorada simplesmente porque esse príncipe do reino da Pérsia, olha o versículo 13, releiamos o versículo 13, por favor, vamos juntos. Mas a Bíblia bem ensinada, bem explicada, dá-nos conta de que este príncipe do reino da Pérsia, que é um anjo mau, ele jamais agiria sem a autorização de Deus. Não. Foram 21 dias que ele teve liberdade para impedir aquele anjo. 21 dias, ponto. Nem mais meia hora. Nem mais 1 minuto, mais nenhum segundo. O anjo diz que veio desde o primeiro dia dar a resposta para Daniel, mas foi impedido por forças demoníacas, esse príncipe da Pérsia. Na nossa confissão de fé, quando fala no capítulo 5 da providência de Deus, diz-nos ao menos 2 destaques interessantes para nós. Pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência, e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas. Todas as suas criaturas. Todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Então não há nenhuma criatura de Deus que não seja governada por Ele. E ainda, na nossa confissão de fé, o muito sábio, justo e gracioso Deus, muitas vezes, deixa por algum tempo seus filhos entregues a muitas tentações e à corrupção dos seus próprios corações, para castigá-los pelos seus pecados anteriores, ou fazer-lhes conhecer o poder oculto da corrupção e o dolo dos seus corações, a fim de que eles sejam humilhados, para animá-los a dependerem mais íntima e constantemente do apoio dele, e torná-los mais vigilantes contra todas as futuras ocasiões de pecar, por vários outros fins justos e santos. Ela foi demorada, mas não foi nenhum descuido do Senhor.
aquela enfermidade não foi curada, não foi por descuido do Senhor. Aquela pessoa amada faleceu, mas não foi por descuido do Senhor. Os espíritos maus estão agindo no nosso meio, estão levando os nossos irmãos. Quando os primeiros apóstolos estavam sendo perseguidos e presos, a igreja que estava em oração, em momento algum, atribuiu o poder de aprisioná-los aos seus adversários. Nem mesmo a morte de Cristo foi declarada como se fosse algum descuido da parte de Deus. Nós lemos as orações lá em Atos, quando vemos a igreja orando, quando Pedro e João são aprisionados, quando Tiago é aprisionado. 4, o conflito invisível e a glória do Deus que intervém. O consolo do céu ao servo enfraquecido. Número 4. O conflito invisível tornou o servo enfraquecido, e o consolo do céu adveio da glória do Deus que intervém. Essas duas coisas andam juntas. Nós leremos, se o Senhor permitir, daqui a pouco, o profeta Isaías dizendo que o Senhor faz forte ao cansado. Há um ensino nas Escrituras, há uma espécie de regra, que ensina mais ou menos o seguinte princípio: o Senhor enfraquece para fortalecer, Ele derruba para levantar. A premissa nas Escrituras é que aos fortes Ele enfraquece, e aos fracos fortalece. Aos sábios, e me faz lembrar Jó, quando diz, lá no capítulo 12, está a sabedoria com os idosos? Ele mesmo responde, não. Aos sábios, chama-os de indoutos, e aos simples, ele dá sabedoria. Aqui Daniel é enfraquecido, ou tem a oportunidade, ou tem o privilégio de se ver realmente como ele é, fraco. Ele não é só enfraquecido, ele tem a chance de se ver como de fato ele é, enfraquecido ou fraco. Justamente quando da presença santíssima e gloriosa de Cristo, que o deixou quase morto. Ele já estava se sentindo enfraquecido por conta das notícias que ele recebe lá no início do capítulo 10. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Então ele já está enfraquecido desde o início do capítulo. E agora, quando ele recebe a presença gloriosa de Cristo, a presença santíssima de Cristo, o velho profeta cai como quase morto. Diz o texto, versículo 7, só eu, Daniel, tive aquela visão, os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. 8, vamos juntos, versículo 8. Fiquei, pois, eu só, contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentido o rosto em terra. E o 10. O pobre e enfraquecido profeta, que nessa altura da vida, prestem atenção, podia se sentir-se quase que acima do bem e do mal.
pelas muitas experiências que ele tivera, ele pode então experimentar algo ainda maravilhoso. E esse algo maravilhoso que ele experimenta, que começa aqui no capítulo 10, no 11 e no 12, só é maravilhoso, só seria maravilhoso se ele permanecesse enfraquecido. Ele poderia já com 90 anos se sentir muito seguro. Já estive na cova dos leões, já estive na boca das feras, já vi as feras gemerem de fome e não me relarem as garras. Deus, o Eterno, está comigo, o Senhor é a minha sombra, que me poderá fazer alguém? Ele recebe uma notícia, aquele povo que foi, tem pedido de reconstruir Jerusalém. Aí ele começa o seu conflito. Mas Senhor, eu achava que estava tudo pronto. Eu já estava que agora, entendi que agora era para eu aposentar, depois de uma vida de serviços, era para eu estar tranquilo agora, sossegado, seguro. O Senhor continua a abalar as minhas estruturas. O Senhor continua tirando o meu chão com a idade que eu estou, Senhor. Na idade que eu estou, eu não tenho saúde para isso mais, Senhor. Eu não dou conta mais de receber mais notícias. Eu não dou conta mais de ver o meu mundo se abalar. Eu não dou conta mais disso, Senhor. Me deixa descansar agora, Senhor. Já servi o Senhor, 70 anos aqui no cativeiro, servindo ao Senhor com fidelidade. Me dá um descanso agora. O Senhor continua a me fustigar com um espinho na carne. Me deixa sossegado, Senhor. O Senhor vem com essa enfermidade agora na altura da minha vida. O Senhor vem agora com essas frustrações, com esses medos, com esses temores na altura da minha vida. Depois de uma folha de serviços, eu não mereceria agora um descanso. Por que o Senhor quer me enfraquecer de novo? Porque o consolo só vem para o enfraquecido. O consolo, o conforto vem para aquele que está abalado. A cura só vem para o que está enfermo. Se você quer experimentar a cura, tem que passar pela enfermidade. Se você quer contemplar os olhos do Altíssimo, você tem que em algum momento se decepcionar com a sua vida aqui. Você tem que em algum momento ser desiludido com as coisas aqui. Você tem que ter muitos dos seus ídolos quebrados. Mas foi a minha filha que fez isso comigo. O Senhor vai deixar eu passar por isso? Nós encontramos Paulo, seguro aonde? Aonde ele estava sustentado. Ele começa aquele capítulo 4 lá na carta a 2 Timóteo, pedindo para Timóteo: procura vir ter depressa comigo, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Cretense. E aí ele vai dizendo, depois ele diz: na minha primeira defesa ninguém veio em meu favor, eu já estou caminhando para o fim da vida, e olha o que está me reservando ainda os meus últimos dias. É isso que o Senhor tem para mim depois de uma vida de serviços prestados ao Senhor. Mas enfraquecer Paulo, ou permitir que Paulo reconhecesse e visse a sua fraqueza, era um grande privilégio e prenúncio de bênçãos preciosas. Ninguém consegue contemplar o que Daniel contempla estando de pé em cima de um pedestal. Nenhum dos que nós lemos nas Escrituras que tiveram o privilégio de contemplar o Cristo glorificado estavam em pé. João estava exilado na ilha de Patmos com mais de 90 anos, exilado, cativo, sem direito de ir e vir, com o peso de não poder morrer. Eu penso, meus irmãos, que ele deve ter desejado a morte algumas vezes. Senhor, eu já cumpri minha carreira, Senhor. Todos os meus colegas do colégio apostólico, todos já partiram. Estou aqui cheio de dores. Olha o joelho como é que está. Olha o que está reservando para mim. Quero encontrar-me contigo, Senhor. Porque isso é uma premissa bíblica. Paulo diz que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Será que este apóstolo, que recostava sua cabeça nos ombros de Cristo, não desejava fazê-lo o quanto antes? Certamente sim. Ou ele preferia estar exilado naquela ilha de Patmos?
mas é prostrado e enfraquecido que ele pôde ver o que ele viu. E não só aquela imagem do Cristo glorificado, mas ele foi vendo o trono, e ele foi vendo os anciãos, e o que estava sentado no trono, e o Cordeiro, e ele foi vendo coisas, e ele não estava no alto da sua soberba, no alto da sua segurança. É no meio das inseguranças que nós precisamos entender que é o nosso lugar, na perspectiva humana, na perspectiva humana. Quando nos sentirmos seguros nessa perspectiva humana, estamos muito inseguros. Quando eu me sinto abalado porque me falta um recurso material, porque me faltou a saúde, porque me faltou o dinheiro, então eu mostro de onde vem o meu aparente vigor. Então o Senhor, para poder me mostrar de onde vem o meu vigor, Ele abala as minhas estruturas. E Ele faz isso com gente idosa também, com gente que o serviu a vida inteira, ou principalmente com essas pessoas, que Ele não quer que essas pessoas no fim das suas vidas se percam em alguma soberba, se percam achando que são especiais. O pobre e enfraquecido profeta, que nesta altura da vida podia sentir-se quase que acima do bem e do mal, pelas muitas experiências que tivera, pode então experimentar algo ainda maravilhoso. O consolo que vem do Senhor, pode experimentar aquela paz que excede todo o entendimento. O texto que nós não lemos, nós lemos, do 14, nós não lemos, mais à frente, versículo 14, vai dizer: agora vim para fazer-te entender o que há de suceder no teu povo, ao teu povo, nos últimos dias. Esse é o texto que nós não lemos, que é do argumento 4, e eu vou ler agora, e a gente está caminhando para o fim. Ao falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. 16. O 17. Onde o servo do meu Senhor então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. E o 19. E disse: não temas, homem muito amado. Nós sabemos o propósito desse tipo de literatura, que era encorajar o servo do Senhor e fortalecer a igreja. Mas a imagem inicial já angustia Daniel, versículo 1 que nós lemos aí agora há pouco. Ele estava em grande conflito. Como ser colocado em grande conflito poderia encorajar Daniel? Como o Senhor nos colocar em grande conflito pode nos fortalecer? Daniel então podia estar pensando assim: Senhor, fomos trazidos ao cativeiro como consequência de nosso povo ter quebrado aliança com Deus. Os conflitos de Daniel, lá no versículo 1. Eu ouvi que o mal se expandirá sobremaneira. O Senhor já lhe alertara nos capítulos anteriores. Ouvi também que Deus resgataria o seu povo desse cativeiro. Saiu um decreto que permitiu ao nosso povo de retornar para reconstruir a cidade, para reconstruir o templo e a própria aliança com o Senhor. Agora eu ouvi que a obra parou por causa dos adversários. Então Daniel podia chegar à seguinte conclusão: a obra parou porque o nosso povo pecou novamente.
Será que eles foram entregues pelo Senhor nas mãos dos adversários por causa de seus pecados? Ou será que os nossos adversários puderam de alguma forma impedi-los? Ele estava cheio de conflitos. E como ele poderia ser fortalecido? O versículo 1 diz: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Como não bastasse, depois de 21 dias, em grande agonia, sem se alimentar direito, e quando já estava bem debilitado, 21 dias, surge a presença santíssima do Eterno, que quase lhe mata. Ele não tinha como se sentir mais fraco. Então ele ouve o anjo que lhe foi enviado dizer: não temas, homem muito amado, paz seja contigo. Ele está literalmente prostrado. Ser forte, ser forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortalecesse. Essa é uma premissa bíblica. Quando nós nos sentirmos fortes, então estaremos fracos. Quando o Senhor nos enfraquece ou nos permite reconhecer nossa fraqueza, é para que possamos experimentar que o poder do Senhor se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Quando o Senhor providenciar que nós nos reconheçamos debilitados, quando nos fizer ver que somos incapazes de solucionar alguma questão, lembremos-nos qual é a fonte do nosso vigor. É na escassez que o Senhor se manifesta de forma tremenda. Os pães foram multiplicados quando só havia 5 pães e 3 peixes. É assim que Deus faz. O azeite foi multiplicado daquela viúva de Sarepta, porque era o restinho que ela tinha. O Senhor não mandou Elias ir para nenhuma casa abastada, onde ele pudesse receber os recursos como o grande profeta do Senhor naqueles dias. Ele foi para uma casa pobre de uma mulher estrangeira, que tinha um bocadinho de azeite na botija e um pouquinho de farinha na panela, e a sua expectativa era: farei um bolinho para mim, para o menino, nós comeremos e morreremos. É aí que eu quero que você fique, porque é aí que eu quero agir. É aí, é aí. Não fuja das situações adversas. Não pense que as adversidades são um desfavor da parte do Senhor. Não pense que seja um descuido da parte dele, porque ele é quem fortalece o que está cansado. Olha o que o profeta Isaías diz: porque pois dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento, não se pode entender do porquê de todas as coisas. Não tem como esquadrinhar o entendimento do Senhor, mas isso não quer dizer que ele esteja enfraquecido por causa disso. Porque ele é quem faz forte o cansado. Ele é quem multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Para nós que estamos no Senhor, o deserto nunca é o deserto. Para nós que estamos no Senhor, as tempestades nunca são tempestades. Os desertos ou as tempestades são grandes oportunidades para experimentarmos a maravilhosa mão do Senhor. Porque só ouviu que o Senhor era poderoso para fazer os ventos e o mar lhe calarem quem estava na tempestade. Aqueles que estavam em terra seca nunca ouviram isso. Nunca puderam testemunhar, mas quem estavam na tempestade puderam chegar à seguinte conclusão: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos instrua em sua palavra. Isso sim fortaleceu Daniel,
ele poderia ser fortalecido, receber notícias: olha, o rei já mudou o decreto, o povo lá em Jerusalém já voltou a reconstruir a cidade e o templo, e ele se fortalecer por uma boa notícia. Nós podemos muitas vezes ser fortalecidos e encorajados com um reajuste salarial, louvado seja o Senhor. Nós somos fortalecidos quando olhamos os resultados de exames que são favoráveis, somos fortalecidos, mas nada disso sustenta a nossa fé. Nada disso pode ser o chão que nós pisamos. Algumas vezes o Senhor coloca situações adversas, nessas e tantas outras situações, para que nós saibamos de fato que o Senhor é a nossa cidadela, é o nosso refúgio e é o nosso socorro bem presente nas tribulações. O Senhor tenha misericórdia de nós.